Muito bem, vamos então meditar hoje, Evangelho de Marcos, capítulo 5. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você, de alguma forma Ele vai falar. Meu Deus, eu peço que o Senhor ilumine o nosso entendimento e o Senhor nos desperte a fé através da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Quando você lê essa palavra e o adorou, é que ele ficou e se colocou de joelhos. Essa é a condição do mal diante dos filhos de Deus, diante daqueles que têm o Espírito Santo. O diabo tem que se render a essa autoridade, ele reconhece essa autoridade naqueles que são de Deus. No 7 diz: e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Normalmente, uma legião ela é composta de 6.000 soldados, em média, né? Então imagine, se havia uma legião sobre esse homem, havia uma média de 6.000 demônios atuando nele. Por isso que o estado dele, ele estava manifestado com esse demônio 24 horas por dia. Ele estava realmente possesso, literalmente sofrendo, sofredor. Mas Jesus atravessou para o outro lado, para essa terra dos Gadarenos, por causa dele, né? O momento dele se libertar havia chegado. No 10, e rogaram-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. Por quê? Naquele tempo, a terra dos Gadarenos era uma terra para os judeus amaldiçoada, porque aquele povo fazia o que não era permitido, que era comer porcos, né? A carne do porco era condenada naquele tempo, né? E Deus até fez isso, permitiu isso, porque o porco ele anda na sujeira, né? Então, para evitar doenças, Deus falou para o povo judeu não comer, que aquela carne era imunda. Então, quando aqueles espíritos saíram, então eles quiseram entrar naquela manada de porcos. Com certeza aqueles homens que estavam ali pastoreando, né, o rebanho de porcos não era de Deus. Então, o mal pediu para que entrasse ali e não saísse daquela região. Eles eram principados. E olha no 12. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tinha legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Quer dizer, eles viram que aquele homem que tanto tempo vinha sofrendo, né? E com certeza eram poucas pessoas morando naquela terra, então a notícia se espalha muito rápido. Então,
quando aquilo aconteceu, o prejuízo daqueles homens, né, 2.000 porcos, eram muitos porcos. Imagine o valor daquela manada. Era um valor muito alto. É incalculável para nós hoje, né, imaginar. Mas era muito dinheiro. Então houve um prejuízo tão grande, que eles foram na cidade, chamaram toda a cidade, agora vieram ter com Jesus. E temeram quando viram o homem bom. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Então, aquilo que aconteceu com ele foi tão forte, né? Aquele encontro com Jesus para ele marcou ele de uma forma tão poderosa, que ele agora queria seguir Jesus, ele queria se tornar um discípulo de Jesus. Então aquele povo, né, que teve aquele prejuízo grandiosíssimo, agora estava expulsando Jesus da terra deles, não queriam Jesus lá, mas aquele homem, ele queria Jesus, ele fez a diferença, ele foi diferente de todo mundo. Olha o que Jesus fala para ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Então, ele seria um discípulo agora de Jesus naquela terra. Depois, mais tarde, muitos gadarenos vieram a se converter por causa do testemunho dele. Ele se tornou uma testemunha do poder de Deus, e as pessoas puderam conhecer a Deus através dele, sabe? Se Deus chamou você, né? Ele trouxe você até a casa dele, foi para transformar a sua vida. De alguma maneira, ele quer ver a sua vida sendo transformada. Assim como ele transformou a vida desse homem gadareno. E você vai servir como uma testemunha. Agora, você um dia foi tão usado pelo diabo, né? Hoje, quem quer usar você é o Espírito Santo. E quando você permite o Espírito Santo usar você, então você se torna uma arma de Deus contra o inferno. No 20, diz assim: e ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. Essa palavra aqui é importante, para você entender o contexto do que vai acontecer aqui, né? Então Jesus estava ali, esse homem estava buscando Jesus, só que ele era um daqueles principais homens religiosos daquela época. Mas de acordo com os milagres, ele creu em Jesus, foi buscar a ajuda de Jesus. E quando ele estava a esse caminho, a multidão estava ali, apertando Jesus. Então uns queriam a cura, outros falavam: Senhor, me cure. Mas Jesus estava andando. A quem Jesus curava? A quem tinha fé. A quem tinha fé. Então aquela multidão às vezes estava ali apertando Jesus, mas nem todos foram curados. Olha o que aconteceu. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isto, antes indo a pior. Então, ela com certeza tinha posses, ela se desfez das suas posses para buscar saúde nos médicos, ela padeceu também na mão dos médicos, sem nenhum resultado. Ouvindo falar de Jesus, no 27, veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestes, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. Então, olha que fé extraordinária, né? Ela colocou dentro dela uma determinação: eu vou tocar em Jesus e eu vou ficar livre dessa hemorragia. Naquele tempo, esse problema que ela tinha
era como o vírus da Covid-19, né? A pessoa, quando ela está infectada, ela tem que ficar isolada para não contagiar os outros. Naquele tempo, a hemorragia, não é que a hemorragia fosse contaminar outros, mas era um estado de impureza em que a pessoa estava. Então, uma pessoa impura jamais poderia sair à rua. Você sabe, um lugar onde há poucas pessoas morando, todos conhecem aquela pessoa, sabem do problema dela, conhecem ela. E mesmo assim, ela enfrentou todos esses desafios, saiu de casa determinada a tocar em Jesus. Então, ela aqui estava infringindo todas as leis de Moisés. Impura saindo na rua, impura tocando no homem, impura fazendo o indevido. Olha só, mas ela se sentiu curada. No 30, e logo Jesus, reconhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Então, Jesus, além de ter curado a ela, também a salvou. É o principal, sabe? Eu sei que você tem muitas necessidades, né? Mas a principal necessidade é a da sua alma. É você encontrar-se com Deus. No 35 diz: estando ele ainda falando, chegando algum dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para quem enfadas mais o mestre? Olha que notícia, hein? Jairo veio pedir a ajuda de Jesus. Jesus se propôs então a ir. No meio do caminho, como é que estava? Lembra? A multidão apertando Jesus, vinha um, veio outro. Veio a mulher hemorrágica, tocou em Jesus, Jesus parou, até identificar ela, até curar ela, mandar ela embora e continuar andando. Olha as notícias que veio. Veio o homem e falou assim: olha, para que você está incomodando, mestre, se a tua filha já morreu? Diante da morte não tem saída. Diante da morte não há solução. Mas olha o que aconteceu no 36. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Ele poderia naquele instante falar assim: Senhor, o Senhor demorou, eu falei que minha filha estava morrendo, agora deixa, agora não precisa mais ir lá. E viraria as costas e iria embora. Ou ele decidiria crer em Jesus e seguir em frente no plano de Jesus, confiando nos planos de Jesus. Só dependia dele. Crer em Jesus ou não. Mas olha o que diz: e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Em outras palavras, eu estou aqui para que esse alvoroço? Mas olha a reação daquelas pessoas. Aqui no 40, e riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Então ele retirou aqueles gozadores. Às vezes a gente vai ter que abrir mão de certas amizades que gozam conosco pela nossa fé, pela nossa decisão que tomamos de seguir Jesus. Porque antes nós fazíamos tudo que agradava a eles. E tudo que eles fazem também nos agradava. Mas quando Jesus nos convence do nosso pecado, aquilo que nós fazíamos, nós não conseguimos mais fazer. Por exemplo, se você gostava muito de festa, né? Dos bailes, da balada, da noite, você gostava daquilo. Mas quando você ouve a voz de Jesus, o que acontece? Você já não se vê mais naquele ambiente. Você está ali, mas é como se você estivesse um peixe fora da água. Então você se vê num ambiente totalmente contrário ao que você quer. Então você sai. Seus amigos vão falar: vamos lá, vai ter uma festa muito boa. Você não quero. Você vai terminar aborrecendo eles. E você aborrecendo eles vai terminar perdendo muitas amizades. Isso acontece. Então,
Isso se chama conversão. Então ele teve que retirar aquelas pessoas. No 41, e tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que é aramaico, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. É assim, a multidão tinha ouvido falar que ela havia morrido, né? Jesus estava em volta de uma grande multidão quando vieram trazer a notícia de que a filha dele já estava morta. Naturalmente, era uma questão que iria acontecer, iria se espalhar naturalmente. Mas Jesus pediu para que não fosse mais divulgado, porque Jesus ainda teria que ter mais tempo, né? Porque todas essas coisas só criava mais uma revolta nos principais religiosos da época para persegui-lo. E ele queria ter mais tempo para fazer mais a obra de Deus, né? Ele queria ter mais tempo para poder curar, libertar, mas principalmente ensinar a pessoa a receber dentro dela o reino de Deus. Que o reino do nosso Deus venha se estabelecer dentro de você também, tá bom? Que Deus abençoe e ilumine você ainda mais.